Olá, turma. Olá, galerinha do sexto ano A, B, C, D e a turma da EJA 4A. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 23 de setembro, a nossa nota será somente para fazermos as correções das duas atividades passadas. Uma deixada no dia 19 de agosto, 9/8, e outra deixada no dia 2 de setembro, 2/9. Acomode-se em algum lugar da sua casa, peguem o seu caderno, seu lápis, borracha, quem tiver o livro e estudos. Na primeira questão, pessoal, iniciando a nossa correção, a questão diz: escreva quantos segmentos de reta você encontra em cada figura. Nós vimos que segmento de reta é uma parte da reta, né, que é limitada por dois pontos. Ela inicia no ponto e finaliza em outro ponto. Reta não tem limitação. E semi-reta inicia no ponto e é ilimitado na outra extremidade. Né? Então, segmento de reta, eles são limitados por dois pontos. Então, na figura da letra A, nós temos aí segmento de reta. Eu não vou desenhar, vocês estão vendo a figura. Ó. Segmento, por exemplo, aqui nós temos dois segmentos. Ó. Aqui é um segmento de reta e aqui é outro. Ó. E na figura ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos de reta. Desses aí. Não vou desenhar. Vocês estão vendo aí na tela a figura. 8 segmentos. Na letra B, nós temos 7 segmentos de reta. E na letra C, no caso da C, ó, que está assim, nós temos 4 segmentos de reta. A resposta da questão 1. Na questão 2, pergunta: em quais figuras você não encontra segmentos de reta? Figura 1, nós temos segmento de reta? Temos, sim. Na figura 2, temos segmento de reta? Reta limitada por dois pontos? Sim. Na figura 3, nós não temos reta. Então, não temos segmento de reta. Então, uma das respostas é na figura 3. Na 4, temos segmento de reta? Sim. Na 5, temos segmento de reta? Sim, também. Na 6, temos segmento de reta? Não, não temos retas. Na 7, temos segmento de reta? Também não. E no 8, na figura 8, temos segmento de reta. Então, a resposta nas figuras 3, 6 e 7. Na questão 3, pessoal, questão diz: e quais são as semirretas com origem no ponto P que estão representadas na figura? Semirretas tem o vértice, que é um ponto de origem, e infinito para o outro lado. Então, nós temos aí, com a origem P, com o vértice P, nós temos a semirreta PA, represento com a seta, não com as duas setas, porque está iniciando no P e é infinito no sentido de A. PA. Temos a semirreta PB. Temos a semirreta PC na figura. Temos a semirreta PD. E temos a semirreta PF. Então, 5, no caso, resposta, 5 semirretas. 5 semirretas, dá para escrever. Semirretas. Certo, pessoal? Na questão 4 diz:
Na figura do exercício anterior, os pontos C, P e F estão alinhados. Os pontos D, P e B também. Sabendo disso, quantos segmentos de reta estão identificados? Segmentos de retas. Então, nós vamos ter aí quantos segmentos? Segmento PA, vamos contar, PA1, PB, PC, PD, PF, já temos 5 segmentos. Temos também BD, que é B ao D, e temos do ponto C a F, CF. Então, nós temos, além dos 5 segmentos, nós temos mais 2 que estão na mesma reta. Então, ao todo, são 7 segmentos de retas. Entendeu, pessoal? Segmento é limitado por 2 pontos. Semi-reta tem um ponto de origem, mas é infinito no outro sentido. Na questão 5, pessoal, diz: observando a figura abaixo, identifique um segmento que seja consecutivo com CD. 2 segmentos de reta são consecutivos quando eles possuem uma das extremidades em comum, um dos pontos em comum. Então, na letra A pergunta: quem são consecutivos a CD? Vamos fazer aqui, questão 5. Nós temos aqui o ponto A, B, ponto C e um ponto D. Então, ele quer saber quem é consecutivo a CD. Então, CD nós vamos ter o segmento BD. Nós vamos ter também o segmento AC. E nós vamos ter também o segmento ED. Ó, para ser consecutivo a CD, B. Olha, pessoal, para ser consecutivo a CD, tem que ter um ponto, extremidade em comum. Então, quem são esses segmentos consecutivos a CD? Vai ser BD, porque quem é o ponto em comum? O D. Nós vamos ter BC, quem é o ponto em comum? C. E nós vamos ter AC, quem é o ponto em comum? C. Letra B. Colinear com BC. A é que estão na mesma reta. Então, a BC, quem é que está na mesma reta? E ou quem? AC. E na letra C, consecutivo com BD, B e D. Vamos ver quem são os segmentos. A é uma resposta. BC é outra resposta. E CD é outra resposta. E finalizando essa primeira atividade, na questão 6, temos aí uma figura. Na letra A, pede: escreva 2 segmentos que estão em retas paralelas. Retas paralelas são retas que não têm pontos em comum, não é? Então, quem são 2 retas paralelas?
dois segmentos que estão em retas paralelas. Na letra A, na questão 6, nós vamos encontrar o segmento MN e AB. Observe que esses dois segmentos ele não têm pontos em comum. Letra B. Escreva um segmento que esteja contido em BC. Que esteja em BC. Um segmento que esteja em BC. Vai ser quem? BN. BN é um dos segmentos. Quem mais? BC. Vai passar por N também. Tem um ponto N em comum. Tem um ponto N. E CN. CN. Então, esses três segmentos estão contidos em BC. Na letra C, escreva dois segmentos que tenham como extremidade comum o ponto A. Tem o ponto A em comum, nós vamos ter quais segmentos? Eu posso pegar AB e quem? E AM, né? Ou eu posso pegar AB e AC. Observe que qualquer desses segmentos tem como extremidade o ó, por isso que está aparecendo aqui também, ó. Então, com isso, finalizamos a nossa primeira atividade, a correção da primeira atividade do dia 19 de agosto de 2020. Nessa primeira questão, pessoal, da segunda atividade, da página 90, a questão diz: pense no mundo em sua volta. No caso, a atividade é falando sobre as figuras geométricas planas, figuras geométricas não planas, né? Na primeira questão ele diz: pense no mundo em sua volta e liste objetos da natureza ou construídos pelo homem que representam figuras geométricas. E aí nós temos infinidades de figuras, né? Como, por exemplo, nós podemos listar edifícios, né, que em formato de retângulo, de pirâmides, uma bola de futebol, um campo de futebol. Nós temos a figura de um retângulo, triângulos, quadrados, quadra de voleibol, uma quadra de futsal. Olhando para cima aí na sua casa, vocês vão ver as linhas na sua casa que é em formato de triângulos, não é assim? Então são infinidades de respostas. E com relação à primeira questão, plano, classifica as figuras geométricas da atividade anterior em planas ou não planas. Por exemplo, o campo de futebol é uma figura plana. Está no mesmo plano. Uma bola de futebol é uma figura não plana, né? Outro exemplo que nós podemos dar é a linha da casa aí, no caso, uma figura o quê? Plana. Quem está com o livro dá para observar, e quem não está também, na aula passada eu deixei na tela, né, a figura dessa atividade. Então tem aí na questão 3, diz: entre os elementos descritos nas fichas, escreva quais são a ideia de, letra A, uma figura geométrica plana. Então, a ideia dessas figuras aí, que são figuras planas, nós vamos
ter quem? Folha de papel. Folha de papel é sim uma figura plana. De extrato de tomate. Lata de extrato de tomate, se a gente observar, não é uma figura plana. Superfície do tampo de uma mesa, a parte de cima da mesa, é um plano? Sim. Superfície, vou nem escrever o restante, do tampo da mesa. É sim uma figura plana. A ideia de figura plana. Tela de um quadro. A tela de um quadro, de uma foto, é também uma figura plana. Tela de um quadro. É sim uma ideia de figura plana. Um dado. Um dado. Figura plana. Não. Não tem só um plano. Tem vários planos, né? Tubo de Coca-Cola. Tubo de cola, bastão. Se for só seria um plano, mas não é só o fundo, é o tubo todo. Então tem corpos redondos, não é uma figura plana. Garrafa de água também não é uma figura plana. Então na letra A são figuras planas, na letra B são as que não são planas. No caso, folha de papel é plana, lata de extrato de tomate, lata de extrato de tomate não é plano, né? Superfície do tampo de uma mesa é plano. Tela de um é plano. Um dado não é plano. Tubo de cola bastante. Tubo não é tubo de cola não é plano. E garrafa de água também. Garrafa de água também não é plano. Então, deixa eu só tirar aqui a figura para vocês verem a resposta. Figuras planas, ideia. Superfície do tampo da mesa, tela de um quadro. Não plano, lata de extrato de tomate, dado, tubo de cola e garrafa de água. Na questão 4, pessoal, questão diz: o professor pediu aos alunos que desenhassem em uma folha de papel o mapa do estado onde nasceram. O desenho que eles fizeram representa uma figura geométrica plana ou não plana. Se eles desenharam numa folha de papel, a ideia é que seja uma figura plana. Então, questão 4, figura plana. E para encerrar essa atividade, pessoal, caso essa atividade, quem não tiver dando para entender aí, é na página 90, tá certo? Questão 5 diz: são figuras planas ou não planas? A planta de uma casa desenhada em papel vegetal. No papel, na questão 5, é considerado sim uma figura plana. Na letra B, a maquete dessa mesma casa, a maquete é uma figura plana? É uma figura não plana. Né? A primeira foi desenhada numa folha, a folha é plano. E a segunda é uma maquete, então não é uma figura plana, tá bom? Com isso, pessoal, nós finalizamos a nossa correção das duas atividades, uma do dia 19 de agosto e outra do dia 2 de setembro, tá certo? Na próxima aula remota, nós vamos iniciar o assunto sobre múltiplos e divisores. Não
novidade para vocês, porque no quinto ano vocês já viram a parte de múltiplos, parte de divisores também. Mas vamos rever com calma, devagarinho, tá certo? Deixem de fazer as atividades, não desistam, o ano não acabou, o ano não está em vão. Cada aprendizagem, sim, é um ponto positivo. Claro que depende do esforço, muito depende do esforço de cada um, né? Muitas vezes a gente escuta, eu não tenho tempo de fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Mas se fosse as aulas presenciais, nós teríamos que ir todos os dias para a escola, de segunda a sexta. Então, pegue um pouco daquele tempo para praticar os assuntos, ler um pouco de cada disciplina. Não é sempre. E não vamos pensar, não, vamos pensar na nossa aprendizagem, tá certo? Nosso conhecimento. Eu só digo uma coisa, não deixem de fazer atividade, e sim para a nossa avaliação final, tá certo? Em breve teremos uma reunião dos pais pelo Google Meet também, tá certo? Então não parem de fazer as atividades, tá certo, pessoal? Grande saudade de vocês, de coração. Espero que logo voltaremos a nos encontrar, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula de matemática.